Eu trabalho como vigia noturno num cemitério antigo, na periferia da minha cidade. É o tipo de emprego que ninguém aceita facilmente, mas eu precisava do dinheiro e não acreditava muito nessas histórias de fantasmas. Até aquela noite. Era novembro, chovia fino e constante. Eu tinha começado minha ronda habitual pelo cemitério, pouco depois da meia-noite. Eu não costumava sentir medo, mas havia algo estranho naquele dia que não sei explicar bem até hoje. Durante minha ronda, percebi um homem parado diante de uma lápide imóvel sob a chuva, usando um casaco preto longo. Estranhei porque não o vi entrar, e o cemitério já estava fechado há horas. Pensei em chamá-lo, mas algo em mim hesitou. Resolvi me aproximar devagar, iluminando com a lanterna, enquanto sentia meu coração acelerar um pouco. Mas assim que cheguei mais perto, o homem simplesmente sumiu diante dos meus olhos. Meu corpo inteiro congelou. O que foi isso? Pensei. Olhei ao redor procurando uma explicação racional, mas não havia absolutamente ninguém. Voltei apressado ao escritório, tentando me convencer de que estava imaginando coisas. Talvez fosse só o cansaço acumulado. Fiquei ali um tempo, tentando me distrair, quando ouvi claramente o som de passos vindo do lado de fora da porta. Levantei assustado e perguntei: "Quem está aí?" Não tive resposta. Resolvi verificar as câmeras de segurança, torcendo para ser apenas algum adolescente tentando invadir o cemitério por diversão. Mas quando olhei a gravação, meu sangue gelou. O homem estava ali, parado exatamente no ponto, onde eu o tinha visto antes, mas agora ele estava olhando diretamente para a câmera. Senti meu estômago revirar, enquanto via claramente seu rosto pela primeira vez. Um olhar vazio, expressão pálida e cansada. E então ele fez algo que nunca esquecerei. Ele lentamente levantou o braço e apontou diretamente para o escritório onde eu estava. Foi aí que ouvi a porta bater com força atrás de mim, como se alguém tivesse entrado correndo. Dei um pulo da cadeira, meu coração quase saltando do peito, mas não vi ninguém ali dentro. Gritei de novo: "Quem está aqui?" Só o silêncio respondeu. Com a respiração pesada, decidi sair e verificar mais uma vez, com a lanterna trêmula nas mãos. Enquanto caminhava pelo cemitério deserto, meu corpo inteiro arrepiado, eu jurava ouvir passos acompanhando os meus. Bem de perto, embora eu não visse ninguém. Parei, virei rápido apontando a lanterna para trás. Nada. Mas quando virei novamente para a frente, vi com clareza algo que não esqueço até hoje. Uma silhueta escura me observando, parada a poucos metros de distância. Meus joelhos fraquejaram e mal consegui manter o controle. Perguntei com voz trêmula: "O que você quer?" A figura não respondeu, mas lentamente começou a caminhar na minha direção. Sem pensar, corri o mais rápido possível até o portão do cemitério. Destranquei e saí. Nem olhei para trás, enquanto trancava tudo novamente às pressas. Entrei. No meu carro, minhas mãos tremendo muito, e saí dirigindo sem destino por quase 1 hora. Até hoje não sei explicar o que foi aquilo. Nunca mais voltei lá sozinho, e pedi demissão 1 semana depois. Às vezes ainda sonho com aquele homem apontando para mim na câmera de segurança. E sempre acordo com uma sensação estranha, como se ele ainda estivesse tentando me avisar algo. Ou pior, ainda estivesse por perto. Sempre fui cético em relação ao sobrenatural. Cresci ouvindo histórias de fantasmas, aparições, espíritos que rondavam cemitérios, mas nada disso nunca me afetou de verdade. Até o dia em que aceitei ajudar meu tio em um trabalho temporário de restauração em um cemitério do interior. Era um lugar antigo, fundado no século XIX, com túmulos cobertos por musgo, cruzes de pedra rachadas e árvores retorcidas. Meu tio era restaurador e tinha recebido uma verba da prefeitura para reformar a capela central e parte dos mausoléus mais antigos. Ele precisava de alguém para ajudá-lo com a parte pesada: carregar ferramentas, misturar cimento, remover entulho. Aceitei sem pensar 2 vezes. Seriam apenas 2 semanas e o dinheiro era bom. Nos primeiros dias tudo correu bem. Trabalhávamos durante a manhã e parte da tarde. À noite,
Dormíamos numa pequena casa que ficava nos fundos do cemitério, usada pelos antigos zeladores. O lugar era simples, mas confortável. Só que, a partir da terceira noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Acordei de madrugada com o som de passos do lado de fora da casa. Olhei pela janela e não vi ninguém. Pensei que fosse algum animal ou talvez só o vento. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. E dessa vez, além dos passos, ouvi uma espécie de lamento. Uma voz distante, como se alguém chorasse lá fora. Fiquei parado, ouvindo aquilo por alguns minutos, até que o som cessou de repente. No dia seguinte, comentei com meu tio. Ele riu, dizendo que talvez eu estivesse cansado e sonhando acordado. Resolvi ignorar. Mas então, na noite seguinte, fui acordado por algo ainda mais perturbador. Batidas na porta da frente. 3 batidas fortes, seguidas por silêncio absoluto. Meu tio também acordou e correu até a porta com uma lanterna na mão. Abrimos juntos. Não havia ninguém ali, apenas o frio da madrugada e o som de grilos ao longe. No chão de terra batida, porém havia pegadas. Pegadas descalças indo em direção à floresta atrás do cemitério. Decidimos não seguir. Na manhã seguinte, durante o trabalho, encontramos um túmulo parcialmente aberto. A pedra que o selava estava deslocada, como se alguém tivesse tentado forçá-la. Meu tio ficou pálido e decidiu que iríamos cobrir aquilo imediatamente e reportar à administração do cemitério. Passamos o resto do dia ali, reforçando a estrutura com cimento. Naquela noite, eu não conseguia dormir. Estava deitado, olhando para o teto quando ouvi a voz novamente. Era um sussurro mais nítido do que antes. Alguém dizendo meu nome. Me levantei devagar e fui até a janela. Lá estava ela, uma mulher de vestido branco em pé no meio das lápides, com o rosto escondido pelos cabelos longos e escuros. Fiquei paralisado. Ela levantou lentamente o braço e apontou para a capela antiga, reformada dias antes, sem saber por quê. Peguei uma lanterna e saí. Meu tio estava dormindo profundamente. Caminhei até a capela, tentando ignorar o medo que crescia dentro de mim. Quando cheguei, a porta estava entreaberta. Entrei e senti o ar gelar imediatamente. No altar havia uma vela acesa, mesmo com todas as janelas fechadas e ninguém mais ali dentro. E em cima do altar, uma foto. Era uma mulher. A mesma mulher que vi lá fora. No verso da foto, uma inscrição à mão. Não me esqueça. Voltei correndo para a casa e passei o resto da noite acordado, com a sensação de que havia algo ali comigo. No dia seguinte, meu tio decidiu encerrar o trabalho antes do previsto. Disse que algo estava errado naquele lugar. Nunca mais voltei a esse cemitério. Mas às vezes, quando estou sozinho à noite, ainda ouço aquela voz me chamando. Meu nome é Daniel, e o que vou contar aconteceu comigo há pouco mais de um ano, numa cidadezinha do sul de Minas Gerais. Eu tinha acabado de me mudar para lá por causa de um novo emprego, e como ainda estava conhecendo o lugar, resolvi fazer uma caminhada depois do expediente para explorar um pouco a região. A cidade é pequena, com ruas de paralelepípedo, casas antigas e um clima de tranquilidade que lembra os tempos antigos. Durante uma dessas caminhadas, encontrei um cemitério antigo, quase escondido por trás de um muro coberto de era. O portão estava entreaberto, e eu, curioso como sempre fui, resolvi entrar. Era fim de tarde, o céu já começava a escurecer e uma neblina fina surgia entre os túmulos. Caminhei por entre as lápides antigas, algumas com datas do século XIX, outras completamente ilegíveis. Era um lugar silencioso demais, e o único som que se ouvia era o dos meus passos na terra, úmida. Enquanto caminhava, notei um mausoléu isolado no fundo do terreno. Ele estava em estado precário, com a porta de ferro meio aberta, rangendo com o vento. Senti um calafrio, mas algo me impelia a chegar mais perto. Quando me aproximei, vi um símbolo estranho entalhado na parede de pedra, algo que parecia uma espiral com pequenos riscos ao redor, como uma runa antiga. Resolvi tirar uma foto, mas assim que a câmera do meu celular focou no símbolo, o aparelho travou. A tela ficou preta por alguns segundos e depois reiniciou sozinha. Achei estranho,
mas tentei ignorar e voltei para casa. Naquela noite, comecei a ouvir barulhos dentro da minha casa. Passos, arranhões na parede. Eu morava sozinho. Tentei me convencer de que era apenas minha mente pregando peças por causa da visita ao cemitério. Mas os dias seguintes só pioraram. Toda noite, às 3 da manhã em ponto, o mesmo som. 3 batidas secas na minha porta, da frente. Sempre 3. Nunca mais, nunca menos. Quando eu criava coragem para olhar, não havia ninguém. Certa vez, deixei meu celular gravando durante a madrugada. No dia seguinte, quando fui escutar o áudio, quase deixei o aparelho cair. Uma voz sussurrava meu nome várias vezes, cada vez mais próxima do microfone. Comecei a pesquisar sobre aquele símbolo e descobri algo perturbador. Era uma marca usada em rituais antigos de aprisionamento espiritual. Lendas locais diziam que aquele mausoléu pertencia a uma mulher acusada de bruxaria, enterrada viva depois de uma série de mortes misteriosas na cidade. Segundo os relatos, ela prometeu voltar para se vingar daqueles que violassem seu túmulo. Na noite seguinte, eu sonhei com ela. Seus olhos eram brancos, o rosto coberto por terra, e ela dizia que eu a tinha libertado. Acordei suando em pânico. No dia seguinte, fui até o cemitério com uma vela, sal grosso e uma oração que encontrei num fórum obscuro da internet. Enterrei a vela acesa diante do mausoléu e repeti as palavras em voz alta, tremendo de medo. Desde então as batidas cessaram, os barulhos acabaram. Mas nunca mais tive uma noite de sono tranquila. E até hoje, quando passo por espelhos ou vidros, às vezes vejo um vulto atrás de mim por um breve segundo. Só espero que ela não esteja esperando o momento certo para aparecer de novo. Sempre achei cemitérios lugares tranquilos, não assustadores como a maioria das pessoas pensa. Quando criança, minha avó costumava me levar ao túmulo do meu avô e eu gostava de andar por entre as lápides, lendo os nomes e imaginando quem aquelas pessoas tinham sido em vida. Mas essa paz que eu associava aos cemitérios mudou completamente há alguns meses, quando aceitei um trabalho como fotógrafo freelancer para um projeto artístico sobre lugares históricos abandonados. Entre os locais da lista, havia um cemitério desativado na zona rural de São Paulo, desses que nem aparecem mais no mapa. O lugar ficava no alto de uma colina, cercado por mata fechada, e só era acessível por uma estradinha de terra esburacada. Cheguei lá numa tarde nublada, com o céu ameaçando chuva, o cenário perfeito para as fotos que eu queria. Logo na entrada, percebi que algo estava estranho. O portão enferrujado estava aberto, mas não havia nenhum sinal de que alguém tivesse passado por ali há muito tempo. A vegetação tomava conta do lugar, e os túmulos estavam cobertos de folhas, secas e cipós. Comecei a fotografar andando com cuidado entre os túmulos. Cada clique da câmera ecoava pelo silêncio absoluto ao meu redor. Depois de uns 20 minutos, percebi que tinha ido parar numa parte mais isolada do cemitério, onde havia apenas 3 túmulos alinhados, todos com as inscrições completamente apagadas. Enquanto ajustava a lente da câmera, ouvi um estalo, como um galho seco quebrando sob o peso de alguém. Me virei rápido, mas não vi nada. Decidi continuar achando que era só um bicho na mata. Mas aí veio o cheiro. Era forte, como carne podre misturada com terra molhada. Um odor tão denso que senti ânsia de vômito. Tapei o nariz com a camiseta e comecei a voltar em direção ao portão quando notei algo que me fez parar. Um dos túmulos isolados agora estava aberto. Eu juro, quando cheguei lá, os 3 estavam selados. Mas agora a tampa de pedra de um deles estava deslocada e tinha marcas no chão, como se alguém, ou algo, tivesse saído de dentro. Tentei correr, mas tropecei numa raiz e caí de lado. Foi aí que vi. Do canto do cemitério, surgiu uma figura curvada de pele cinza e olhos completamente negros. Não andava, deslizava. Seus membros eram longos demais, como se tivessem sido esticados à força. Ela veio direto na minha direção. Levantei no impulso e corri sem olhar para trás. Passei pelo portão, pulei na moto e saí dali o mais rápido que pude. Só parei quando cheguei na cidade, quase meia hora depois.
Nos dias que seguiram, evitei olhar as fotos que tirei naquele dia, mas a curiosidade venceu. E quando finalmente conectei o cartão de memória no computador, quase deixei ele cair. Na última foto registrada, que eu não lembro de ter tirado, eu aparecia caído no chão e atrás de mim, aquela coisa. Encostando a mão no meu ombro, o arquivo da imagem corrompeu segundos depois de eu abrir. Desde então, não voltei a fotografar cemitérios e toda noite, às 3h13, meu celular toca sozinho. Quando atendo, ouço apenas um clique e depois, silêncio.